Vamos lá. Boa tarde a todos. Tem bastante gente mesmo, hein? Ecoou a voz aí. Vamos lá. Para quem não me conhece, sou Marco Otto. Atualmente tenho 39 anos. E eu sou uma pessoa com deficiência visual. Eu adquiri a minha deficiência. Eu tenho retinopatia diabética, que é o descolamento da retina, que começou a acontecer em 2004. Em 2007 ela reduziu bastante, eu fui fazer reabilitação. Aí de 2007 para cá eu vim reescrevendo a minha história, né, a minha trajetória de vida. Como eu enxergava, então eu via tudo. E hoje, como eu não enxergo, eu utilizo todos os sentidos remanescentes. Eu sou fotógrafo, começamos junto, o João Maia e eu. E aí a gente veio escrevendo a nossa história aí. O João na parte do esporte, né, João? Sim. Ô, João, você tá aqui? Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Já tem conhecidos, João. Aí. E aí eu tirei a máscara aqui porque minha voz não é muito forte, né? Então eu dei uma baixada na máscara. E vamos lá. Para quem não me conhece, eu gosto de me descrever para vocês terem mais ou menos uma noção. Aí vocês vão entender o porquê que eu estou me descrevendo. Eu sou uma pessoa, eu falo que eu sou um moreno, mas puxado por uma cor indígena. Não sou nem branco e nem negro, então eu sou aquele intermediário. Então para mim é mais uma questão de uma cor indígena. Tenho cabelos curtos, arrepiados. Eu sou gordinho, faço academia para tentar emagrecer. Eu tô com um blazer na cor puxado com grafite, tô com uma camisa social, né, de botões, ela é na cor azul, calça jeans e tênis. No meu braço esquerdo eu tenho um relógio Braille e basicamente é assim que eu tô. Por que que eu tô falando de como eu sou? Como eu trabalho com fotografia, então eu trabalho muito com a imaginação. Então todas as minhas imagens, elas são compostas a partir do que? Da imaginação. Então o meu imagético, ele é muito estimulado, como eu já enxerguei, eu tenho um parâmetro, né, do que são cores, do que são formas e assim sucessivamente. Então, quando eu vou fotografar, eu parto sempre do princípio do que eu já conhecia, do que eu já conheço, né? E aí as pessoas vão me descrevendo, e aí é engraçado, que eu gosto de falar muito de um conceito para quem estudou no ensino médio normal, teve aquela aula de física, né, que ninguém gosta. Lá tem uma questão que a gente fala muito sobre a refração, né? Sobre a luz que ela bate em vidro ou alguma coisa que vai ricochetear aquela luz. Então eu falo que a imagem que eu vou construindo, muitas vezes ela parte desse princípio da refração. A pessoa que enxergou, ela viu e ela vai me passar informação. Só que muitas vezes a informação que ela passa é muito arraigada do que de sentimentos. Que nem aqui, se for descrever aqui o ambiente, a pessoa gostar do azul, o olho dela vai puxar para o azul. Então, a descrição, algumas vezes, ela vem muito carregada de sentimentos. Para quem conhece o trabalho da Lívia Mota, ela trabalha com aquela questão da descrição mais limpa, descrever o que ela está vendo mesmo. Então eu gosto desse tipo de descrição. Quando eu posto as minhas fotos, eu sempre estou postando a partir de uma coisa que eu sinto. O que me levou a fotografar? Então as minhas descrições, elas são muito arraigadas de sentimento. Se eu vou fotografar minha esposa Cíntia, que está aqui, eu vou falar muito do que me motivou a fotografá-la. Se eu vou fotografar o João Maia, não é apenas o João Maia, é o meu amigo, o padrinho de casamento. Então você tem um sentimento ali. E a arte, ela parte muito desse princípio, o princípio do sentimento. Porque o que você está pondo para fora, tudo aquilo que você sente. Então a arte, ela parte desse princípio básico, do sentimento que vai formando a imagem ou a moldura e assim sucessivamente. Então eu penso que a arte, você está exteriorizando o seu interior, colocando para fora quem você é, de guarda baixa. Assim a gente tem a perspectiva do Sebastião Salgado, que vocês viram as fotos lá em cima, que ele pega uma abordagem da Amazônia como resistência, como os povos originários, que são os indígenas, como resistência e como defensores daquele meio ambiente, que é o que vai purificar o nosso ar, é o que vai fazer manter o ecossistema funcionando, para que nós tenhamos aí água, chuva, um sol não tão escaldante. Então, quando você tem essa violentação aí, violentando
o meio ambiente, você está prejudicando as próximas gerações. E eu acho que o Sebastião Salgado ele faz essa abordagem dessa força da Amazônia, da força da África, que ele tem vários trabalhos. Então hoje eu queria falar muito sobre isso. O que é arte? A arte ela é muito singular, porque o que você sente ou o que você vê, muitas vezes não é o que eu vou sentir ou o que eu vou ver, porque ela é muito interpretativa, né? Muito subjetiva. Então eu acho que isso aí é bem interessante, é que nem quando você vai ver, como eu já enxerguei, quando via uma obra de Pablo Picasso, você olhando de longe, você tem uma percepção. Quando você chega mais próximo, você vê toda aquela questão do cubismo, que foi o trabalho que ele faz. Aí você começa a ver toda aquela questão geométrica bem de perto. E quando você está de longe, você começa a ver uma pessoa pintada normal. Isso é legal, é a perspectiva de mundo dele, que ele fez ali o quê? Nasceu um DNA do trabalho dele. E a fotografia, a arte, assim como da Ana Prata, do Sebastião Salgado, elas transitam muito nesse meio do que ela é, do que ela pensa, de quem realmente ela é. Quando nós começamos a ver um trabalho de fotógrafos, de pintores, de artistas aí da área literária, você começa a ver a interpretação de mundo dele. E nós, como pessoas com deficiência visual, nós também temos essa capacidade de mostrar a nossa arte, de mostrar o que sentimos, quem somos e o que queremos. Eu acho que a fotografia, ela potencializa tudo isso e me deixa mostrar e deixa eu ver a sociedade do meu jeito, da minha forma, e começo também a colocar, imprimir ali muito de quem eu sou, de que eu penso, como a vida é, e assim sucessivamente. Então eu poderia vir aqui e falar que as minhas fotos, elas, para muitas pessoas, elas são fotos normais, mas para mim, ela tem muito mais no sentimento do que no simples recorte, porque o recorte, ele é muito interpretativo. É só a gente lembrar de grandes pintores que no seu período o trabalho dele não era reconhecido. Temos aí o Van Gogh, na época não era tão reconhecido, e depois que ele veio a falecer, virou um cara que todo mundo é louco pelo trabalho dele, vale milhões. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender a perspectiva do João Maia, do Marco e de outros fotógrafos que têm a deficiência visual, colocando para fora o que ele sente. Eu acho que é muito isso. Eu poderia vir aqui também e falar, quando nós conseguimos esses espaços de fala, eu acho que é para tocar e mostrar que sim, nós podemos, nós queremos e nós devemos. Mostrar para a sociedade quem somos, o que podemos fazer, porque infelizmente ainda não temos esse espaço de forma mais plural. Então nós temos o quê? Alguns locais que ainda abrem as portas pra gente. Então a luta do João, que eu conheço a história dele faz tempo, a minha luta é disso, é de tentar promover mais espaços de diálogo. Quando eu vejo um grupo desse, grande, vendo fotos do Sebastião Salgado com descrição, eu fico feliz, porque estamos apropriando, né, de conhecimento. E o conhecimento só é válido se compartilhado. Então a gente tem que compartilhar esse conhecimento, os saberes, para que nós consigamos construir uma sociedade melhor. Não adianta eu ficar lá no balcão da lamentação reclamando. Aí eu gosto de usar muito, vou até parafrasear a minha amiga ali, a Araçari, que ela fez um trabalho dela de audiodescrição, ela falou sobre emoção. Eu nunca parei para pensar o que é a palavra emoção. Emo de sangue e o ação de movimento. Então, quando o seu sangue entra em movimento, você tem a emoção. E isso é legal. Quando nós temos a arte, ela vai trabalhar com essa questão da emoção. E a emoção é isso, é você se colocar na sociedade de forma ativa e não de forma reativa, esperando as coisas acontecer para você se manifestar. Eu acho que hoje, eu vendo vocês aqui, abre uma perspectiva boa de apropriação de conhecimento e também de ocupação de espaço. É esse espaço que vai ecoar, né, reverberar a nossa fala, a nossa reivindicação, e a sociedade vai começando a ser reestruturada em outros pilares. No pilar onde nós vamos ser ouvidos e não vamos terceirizar as nossas, vamos dizer entre aspas, as nossas necessidades, seja
um QR Code que vai trazer a descrição, seja uma foto em alto relevo, que é a foto tátil. E quando nós conseguimos ter essas vias, temos que aproveitar, porque ainda são pequenas fissuras que eu falo que tem na parte da arte, na perspectiva da pessoa com deficiência. E aí eu não vou falar só do visual, são todas. É a pessoa surda que muitas vezes não consegue, é nós que não conseguimos ter acesso ao Facebook, porque aquela descrição automática, pessoas ao ar livre, é subjetivo. É subjetivo, o leitor de tela fala isso. Aí a gente vai lá, procura o espaço certo e coloca a descrição. Aí você vai tocar e a pessoa vai conseguir desenvolver a criticidade. Ela vai entender o que o Marco queria fotografar. Ela vai entender o que eu estava sentindo ao postar aquela foto. E isso é legal. Isso pode tocar o coração dela pro lado bom ou pro lado ruim. Ah, eu não concordo com ele. Mas o discordar e a pessoa verbalizando, ela está se colocando na sociedade como protagonista da vida dela também. E isso é legal, porque nós aprendemos com a diferença. Porque a igualdade, muitas vezes, nós ficamos estagnados, parados. Porque quando você só lida com pessoas que nem você, entre aspas, você fica ali naquela zona de conforto. E aí eu aprendi com o professor que a zona de conforto é a maior zona do desconforto da pessoa, porque tá tudo acontecendo e você tá parado. Isso que é complicado. Aí é que nem muitas vezes eu gosto de brincar muito. Hoje o que eu tenho de mais valioso na minha vida é o tempo, porque tudo acontece dentro do espaço-tempo. Então eu não posso ficar parado sem fazer nada. Eu tenho que colocar meu corpo em movimento para escrever a minha trajetória de vida, a minha história e, consequentemente, convencer outras pessoas de que existe uma via de resistência, de mostrar que nós queremos e nós podemos. Então, hoje eu vim falar mais sobre isso, sobre a arte na perspectiva da pessoa com deficiência. Mas se eu vou falar de composição de imagem, eu estou falando também de imaginação. É que nem aqui, eu vou descrever essa imagem. Aqui eu sei que as paredes são rústicas, é uma mesa grande retangular, com várias pessoas diferentes. Tudo isso são elementos que eu consigo descrever, e quando uma pessoa que não está aqui nesse momento for olhar essa foto no software de voz dela, ela vai conseguir saber que era um evento onde a miscigenação, a diversidade é algo que estava bem impresso. E essa pluralidade é algo que vai fazer eu crescer como cidadão e ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Porque nós evoluímos a todo dia, a todo minuto. Eu não sou o mesmo Marco de quando acordei cedo e vinha para cá. Porque as experiências que eu tive já foi me lapidando para ser uma pessoa melhor ou não. Aí cada um faz a sua autocrítica, a sua análise. Aí basicamente eu queria falar sobre isso aqui, sobre composição de imagem, que ela vai perpassar diretamente por aquilo que você tem de experiência. E aí você vai compondo uma imagem. Aqui nós vamos trabalhar com uma atividade que é a imaginação, vai ser algo bem latente. E isso é legal. Isso é criação. E o criar, você não tem limites. Você cria o que você quer. Por isso que os grandes pintores aí, é só a gente pegar Leonardo da Vinci com o quadro de Mona Lisa, aí você tem lá a Tarsila do Amaral, com aquele quadro sertanejo que eu acho a coisa mais linda. Então você vê o que ela foge dos padrões, eles fugiram dos padrões e fizeram o que eles sentiram do jeito deles, e não tem certo e errado. Tem o que você sente, o que você quer. E às vezes a gente tem que deixar de lado a opinião do outro, porque nem sempre o outro aponta para construir. Muitas vezes ela está apontando a partir de uma frustração de vida que ela teve e vai tentar te destruir. Então a arte, ela te dá formas infinitas de pensar e repensar tudo ao seu entorno. Basicamente era isso que eu tinha para falar.